Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 69, falando agora sobre integração e derivação de sequências de funções. Nós veremos uma enorme vantagem de trabalhar com convergência uniforme de funções. Nesta videoaula espero que você saia consciente da grande importância que é você ter sequências uniformemente convergentes de sequências de funções, ok? Vamos lá, pessoal. O primeiro resultado tem a ver com integração. Esse teorema nos garante que eu posso manipular devidamente o limite sob o sinal da integral. Diz o seguinte, olha só, vamos para as hipóteses primeiro. Considera uma sequência de funções fn, todas contínuas e definidas no intervalo fechado de A até B. Se essa sequência de funções fn convergir uniformemente para uma outra função f, que também está definida no intervalo AB, então a integral dessa função f de A até B é igual ao limite da integral de A até B das fn's, quando eu faço n tender ao infinito. Ora, o que isso quer dizer? Bom, se eu fizer o limite da integral de A até B das fn's, pessoal, para cada n eu tenho essa integral calculada. Então, quando eu faço essa integral me dá um valor, eu calculo o limite. É isso que está acontecendo. O que esse teorema está me dizendo é que eu posso passar o limite para dentro da integral. Isso aqui é igual à integral do limite. Ora, mas acontece que o limite da função, isso daqui, como as fn's de x convergem simplesmente para f, isso aqui é f de x. Portanto, isso aqui é a integral de A até B das f de x. O limite de n tendendo ao infinito das integrais de fn é exatamente a integral de A até B da f de x. É isso que está dito aí. Eu posso pegar esse limite e jogar para dentro, né? Tudo isso se valerem as hipóteses que eu mencionei. Essa convergência não pode ser só simples, tem que ser uniforme. As funções envolvidas todas têm que ser contínuas. E todas elas definidas no intervalo fechado, ok? Alguém vai falar para mim, professor, a função f ela é contínua? Você falou que as fn são, e a f também é. Sim, né, pessoal? Por conta de um teorema que nós provamos em algumas aulas anteriores, como as fn's todas são contínuas e a convergência é uniforme, consequentemente a função f é contínua. Por isso, inclusive, que ela é integrável. Então, nós vamos demonstrar, começando primeiro por essa observação. Como as fn's todas são contínuas e a convergência é uniforme, então o limite, que é a função f, também é uma função contínua. E toda função contínua é integrável, então faz sentido essa integral da f de x. Ok? Bom, isso para qualquer x no intervalo fechado de AB. Então, fixado um x qualquer no intervalo, o fato da função fn convergir uniformemente para f garante que para qualquer epsilon positivo que eu tomar, vai existir com certeza um número natural n0, a partir do qual, para todo n acima desse n0, a diferença da fn de x para f de x em módulo é menor do que qualquer epsilon. Se é menor do que qualquer epsilon positivo, em particular é menor do que epsilon sobre b menos a. Claro que b é maior do que a, porque nós estamos pensando no intervalo fechado de a até b. Então, b menos a é um número positivo, o epsilon é positivo, isso aqui é positivo, então faz sentido, né? Bom, agora vamos ver o que acontece. Lembra que eu quero mostrar, pessoal, que o limite disso aqui é isso aqui? Então, eu quero mostrar que essas integrais todas aqui, menos essa daqui, é menor do que epsilon em módulo. Então, vamos calcular realmente essa diferença dessas integrais por essa, que é para calcular o limite. A integral da fn de x menos a integral da f de x de a até b, podemos usar a primeira propriedade das integrais que nos permite juntar isso aqui dentro no integrando. Então, fica o módulo da integral de fn de x menos f de x, tudo sob um sinal só de integral. E aí, quando eu tenho o módulo de uma integral, eu posso dizer que isso é menor ou igual à integral do módulo. Então, o módulo entra aqui no integrando. E acontece que nós sabemos, por hipótese, como nós evidenciamos no slide anterior, que isso aqui é menor do que epsilon sobre b menos a. Está aqui. Então, isso aqui é integral de uma constante, dx, faltou dx aqui, mas integral de uma constante. Então, isso aqui fica epsilon sobre b menos a vezes
a diferença de b menos a, ou seja, cancela o b menos a com b menos a, fica somente epsilon. Moral da história, dado um epsilon positivo qualquer, existe um n0, tal que para qualquer n maior ou igual a n0, isso aqui é menor do que epsilon, mas isso aqui ser menor do que epsilon significa que isso aqui, quando o n vai até infinito, converge para a integral do f de x, que é exatamente o que está escrito no enunciado. O limite é igual a isso, como a gente queria demonstrar. Legal, né? E quando o assunto é derivada, nós temos este outro teorema da derivação termo a termo. Vamos entender o que acontece com a derivação quando a gente está envolvido com sequências de funções que convergem uniformemente, principalmente, que é o que nos importa. Vamos para as hipóteses, essa daqui mais recheada de hipóteses. Considere uma sequência de funções fn definidas todas no intervalo fechado, e todas elas não só contínuas, mas de classe C1, deriváveis e com primeira derivada contínua, tá? E suponha que, claro que as derivadas existem, são contínuas, então suponha que as derivadas formem uma nova sequência de funções e que essa sequência formada pelas derivadas convirjam uniformemente para alguma função que eu não sei qual, mas elas converjam uniformemente. Suponha também que existe um número real entre A e B, chamado de C, de modo que as fn's calculadas em C formem uma sequência numérica que converge. Vejam, quando eu pego as funções e calculo num ponto fixado, isso virou uma sequência numérica só. Suponha que essa sequência numérica converge. Isso tudo nos garante que existe uma função f definida no mesmo intervalo das fn's, também de classe C1, de modo que as fn's convergem uniformemente para f e de modo que as derivadas das fn's convergem para a derivada de f. Ou seja, eu posso derivar dos dois lados. Tá? Mas vejam que mais do que só garantir que eu posso derivar dos dois lados por conta da convergência uniforme, eu estou garantindo a existência da f com base nessas hipóteses que eu estabeleci. Mas é importante você ficar atento para a hipótese que está na segunda linha. Eu preciso, para que esse resultado valha, para garantir essa existência da função f, eu preciso que as derivadas existam e sejam uniformemente convergentes para algum ponto, para alguma função que eu não sei qual. Nós vamos ver que depois, claro, a função é a derivada da f, né? Mas eu preciso saber de antemão por qual seja o motivo que as derivadas convergem uniformemente. Vamos demonstrar esse resultado? Bom, primeiro a gente lança a mão do teorema fundamental do cálculo, porque olha só, quando eu faço a integral de c até x das derivadas, segundo o teorema fundamental do cálculo, isso aqui é uma primitiva das fn', ou seja, a própria fn no x menos a fn no c. Isso aqui é o teorema fundamental do cálculo que a gente usa direto, né? E é exatamente o que está escrito aí, só que eu só joguei o fn de c negativo para o lado de lá, positivo, e é essa expressão que está aparecendo aqui em estrela. Ok? Então vamos trabalhar com essa afirmação chamando de estrela. O fato da sequência fn naquele ponto C ser convergente, então nos garante que a fn de C converge para um certo limite, vamos chamar de L esse limite, ok? Pessoal, o que está escrito em estrela? Estava escrito exatamente algo assim, só que colocando o fn de C aqui, né? Quando nós fizermos o n tender a infinito, isso aqui vai a L, ok? Isso daqui é o limite da integral, e isso aqui é exatamente o que eu quero entender melhor, é o limite das fn's, que eu quero que seja uma função f. Vamos chamar esse limite, agora que eu calculei tudo isso aqui, vamos chamar isso aqui de f de x. O limite diz que claro que existe. Por que isso existe? Porque é o limite dessa integral, o limite vai entrar, e o limite vai entrar, vai ficar o limite das fn's'. E o limite das fn's' existe porque, por hipótese, eu sei que isso converge uniformemente, ok? Então, pessoal, nós temos essa expressão que ficou aí na tela para vocês. Essa função f de x é a que eu estou definindo como sendo o limite das fn's, que existe porque isso é esse valor, L mais a integral do limite das fn's' que eu também sei que existe. Está escrito aí, como vocês estão percebendo. Outra coisa que vocês podem observar é o seguinte. Quando você trocar o x por c, você vai estar calculando, então, L mais integral de c a c de alguma coisa. Integral de c a c, integral de um ponto a ele mesmo é zero, então isso aqui dá L.
Segunda coisa, essa função ela é derivável, porque isso que está aqui à direita é uma constante mais uma integral e você pode derivar isso naturalmente. Quando você deriva isso naturalmente, o sinal de integral cai e você fica apenas com o limite da fn', só que não calculada no t, mas calculada nesse extremo aqui em cima que é o x. Ok? Isso aqui também vem lá, a gente estudou quando nós falávamos sobre o teorema fundamental do cálculo. E como as fn's são todas contínuas, o fato de existir então esse limite aqui, olha só como as fn's todas são contínuas. E nós sabemos que as fn's convergem uniformemente, então a f' também tem que ser contínua. Ok? Beleza, pessoal? E naturalmente a fn converge uniformemente para f. Por quê? Bom, aqui eu vou deixar um buraco para não estender muito essa aula, mas aqui tem que pensar um pouquinho, tem que tentar aplicar a definição. Por que essas fn's aqui as fn's que foram dadas na hipótese do exercício convergem uniformemente para essa f que está aparecendo aqui? Aí tem que pensar um pouquinho mais, tá bom? Mas isso de fato prova o nosso resultado. Nós temos exatamente o que nós queríamos. A existência de uma função f, que é exatamente esse limite. Essa função derivável tem derivada igual ao limite das derivadas, então realmente as fn' convergem para f' uniformemente e as fn's convergem uniformemente para f. Beleza, pessoal? Com isso, então, nós terminamos esta videoaula. Desejo a você bons estudos e até a próxima videoaula.